4 FM. 104, a Rádio do Povo de Deus. Tô procurando a câmera aqui e descobri que ela tá aqui do meu lado, né? Pois é, que bom que você tá aí junto com a gente aqui na 104, a Rádio do Povo de Deus, a rádio mais feminina do leste. Está no ar agora também pelas redes sociais, facebook.com/Rádio 104 Oficial, o nosso De Mulher para Mulher. E hoje a gente vai falar sobre depressão, ansiedade e estresse. São os males do século, né? A gente vai bater um papo bem legal com a Juliana Maciel, que é psicóloga, trabalha muito nessa área dos transtornos, né? Acabou de escrever um livro, por enquanto e-book, daqui a pouquinho vai estar aí a versão física também, né? Exatamente sobre esse tema. Ansiedade, depressão, os 10 passos para vencer os males do século, né, Ju? Muito bom, muito bom. Também vamos falar como a educação física, aliás, a atividade física, eu só falo educação física, né? A atividade física pode te ajudar a passar, né? Ou a vencer esses transtornos. Vamos falar também sobre o ponto de vista cristão da ansiedade, da depressão, do medo, tá? Tudo isso hoje aqui no nosso programa. Então você já pode e deve compartilhar aí nas suas redes sociais. Exatamente, facebook.com/Rádio 104 Oficial. Você pode compartilhar o nosso vídeo, né? Vai que você tem um amigão, uma amigona aí que tá precisando muito ouvir o que a gente vai discutir hoje. Faça isso, seja canal de bênção. Deixa eu dar aqui um oi especial pra minha amiga de longa data, Juliana Maciel. Ju, mais uma vez, seja bem-vinda aqui aos estúdios da 104. É um prazer recebê-la. É um prazer recebê-la também, Chiu. Prazer todo meu. Bom dia, bom dia, bom dia. Coisa boa. Vamos lá então, gente, porque segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2020, daqui atrás da porta, né? Parecia que estava longe, né? Estresse, ansiedade e depressão serão as doenças mais comuns no mundo. Essas são as doenças que no trabalho mais causam faltas, afastamentos e presenteísmo, que foi uma palavra que eu descobri quando eu estava estudando aqui para a pauta, que é estar no trabalho e não conseguir produzir. Olha isso. Em todo o Brasil, viu? Essas são as causas que mais provocam faltas aqui no nosso país. E vão além do ambiente profissional, pois perturbam o ambiente familiar e pessoal. Para falar sobre esse assunto, a gente já deu um oi para ela, nossa amigucha aqui, né? Juliana Maciel, psicóloga. Ju, Oi. quem é quem? Como é que a gente diferencia, né? Estresse da ansiedade, a ansiedade da depressão. Existem características específicas de cada um ou elas, num grau ou outro, acabam se misturando? Então, Chiu, nós temos, né, a diferenciação, né, entre estresse, ansiedade e depressão, lembrando que os sintomas podem ser os mesmos, mas, teoricamente falando, são diferentes, né? Por exemplo, o estresse é um estado psíquico e físico de adaptação do corpo humano a algo novo, a uma situação estressora que gera tensão, por exemplo, no trabalho, na família, o rompimento de alguma relação. Então, o estresse está relacionado com algo presente, com algo real, com estímulo real, né? Enquanto a ansiedade está relacionada com o estímulo imaginário, a preocupação com o futuro, com algo que ainda não aconteceu. Então, a diferença dos dois é basicamente essa. O que acontece com o nosso corpo humano diante do estresse ou da ansiedade? Quando o ser humano ele está em contato com a ameaça, né, o corpo ele produz adrenalina, cortisol e se prepara para fugir ou lutar, né? Então, é algo da gente mesmo, vem lá dos primórdios. Então, o que acontece? Quando o nosso corpo libera essas substâncias, nós, para nos adaptarmos, começamos a ter vários sintomas. Por exemplo, taquicardia, o nosso coração ele começa a acelerar, nós temos dores de cabeça, tremor nas mãos, nas pernas, sudorese, né, que é o suor. O estresse também pode gerar problemas cutâneos, problemas de atenção, concentração, insônia, que é um sintoma aí típico da ansiedade, do estresse também, né? Então, basicamente, estresse e ansiedade têm os mesmos sintomas básicos. O estresse pode causar aí muito mais irritabilidade por estar relacionado a algo que está acontecendo e a ansiedade a algo futuro, algo que ainda não aconteceu. E em relação à depressão, ela funciona um pouquinho diferente, é como se fosse assim um pouquinho oposto, né? Porque depressão, de acordo com o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico, né, de Transtornos Mentais, para o paciente ser enquadrado aí nos critérios da depressão, ele precisa ter vários sintomas, não apenas a tristeza, como muitas pessoas pensam, né? Os sintomas, eles precisam estar presentes por, no mínimo, 14 dias, 2 semanas, né? Sendo os 2 sintomas principais o quê? Humor deprimido
e a perda de interesse ou prazer. Lembrando que a irritabilidade também pode fazer parte da depressão. Muitas pessoas, elas não externam a tristeza, elas ficam irritadas. E não são só esses dois sintomas, nós temos vários outros, como, por exemplo, dificuldade na atenção e concentração, nós temos aí dificuldade na memória, nós temos retardo ou agitação psicomotora, nós temos aí também ganho ou perda de peso, né? Aquela fome compulsiva que pode fazer parte. Nós temos aí, então, vários outros sintomas. Então, para a pessoa ser diagnosticada com depressão, que é o transtorno depressivo maior, ela precisa ter vários sintomas, não somente uma tristeza. Bem profundo isso, né? Pessoal que está ouvindo a gente nas redes sociais, vendo a gente também, vendo pelas redes sociais e ouvindo pelo rádio, você pode participar. Você conhece alguém ou você já viveu um episódio aí de ansiedade, de depressão, de estresse, está vivendo? Compartilhe conosco aí a sua história, né? Tanto através do nosso WhatsApp 999610104, o prefixo é o 33. Para isso eu peço que você mande texto, ok? Que aqui no nosso corre-corre fica mais fácil da gente ler. E também nas nossas redes sociais você pode mandar já direto no comentário da live, né, Isabelle Sena? Então, participe com a gente, compartilhe aí a sua opinião. Lembrando que o nosso programa vai ao vivo todo sábado, a partir das 8 horas da manhã, e no domingo é uma reprise a partir de 1h da tarde. Mas, Ju, a ansiedade e o estresse podem se transformar, então, em uma depressão? Com certeza, Chu. Por quê? Muitos pacientes, por exemplo, chegam no meu consultório, antes, né, de um quadro aí de depressão, eles relatam que passaram por uma situação estressora, por momentos de ansiedade. Lembrando que a ansiedade também pode ser um sintoma depressivo. Nós temos aí o diagnóstico da famosa depressão ansiosa mista, né, que é a depressão em comorbidade com o transtorno de ansiedade. Muitas pessoas que têm depressão desenvolvem o pânico, a síndrome do pânico, que é um transtorno de ansiedade também. Então, uma coisa leva a outra. Pensa comigo, quando nós passamos por uma situação de estresse, estamos irritados, nervosos, a gente vai ficar triste. É comum a gente ficar triste, ninguém fica feliz, né, gente, diante de uma situação assim. Então, a tendência, né, é entrarmos no quadro depressivo, quem tem a predisposição genética e diante de outros fatores também. Existem pessoas que até ficam... a ansiedade leva ela a um quadro de depressão, né? Aquela ansiedade do que virá, aquele sofrimento, sim, né? Ainda mais no mundo de hoje, no nosso universo, principalmente de trabalho, né? As mulheres ainda têm universos mistos, né? Tem trabalho, tem casa, tem escola, junta tudo. E em cada lugar você tem uma cobrança diferente, né? Todo mundo exige de você alguma coisa, espera que você faça algo em um tempo determinado. E às vezes você não está ali disponível, você nem consegue fazer aquilo tudo, né? Isso. Aí tem que entrar também, aprender a dizer não, né, Ju? Até para a gente conseguir lidar com essas situações, né? Dizer não é um passo aí de enfrentamento para o estresse, ansiedade, depressão. Principalmente as pessoas, aí eu trabalho com Enneagrama, NA tipo 2. O NA tipo 2 são aquelas pessoas que se doam para o próximo, né? Que o olhar dele é para o outro, querem agradar o outro. E o NA tipo 2 tem muita dificuldade de dizer não. Então, a gente precisa praticar o não, a gente precisa cuidar da gente primeiro, se amar primeiro para depois amar o próximo. É verdade, a gente já até fez um programa sobre isso e o não é libertador, viu, gente? Isso. Mas existem profissões que naturalmente são mais estressantes, né? Médicos, principalmente aqueles que lidam com plantão, né, ali atendendo pronto-socorro, ou que lidam com cirurgias, policiais militares, bombeiros de resgate, né, salvamento, jornalistas de campo. É uma profissão difícil, jornalismo, viu, gente? Profissionais que estão aí quase que o tempo todo sob pressão, né? Tem que entregar um resultado, tem que fazer uma coisa. A vida de outras pessoas depende daquilo ali, né? E para quem vive essa realidade ou convive com pessoas nessas áreas, o que pode ser feito para minimizar o estresse? Então, primeiramente, quem é profissional, né, tem essas dificuldades, precisa enfrentar o estresse. Nós temos aí vários passos, daqui a pouco vocês vão conhecer a questão da atividade física, que é um dos passos também que está no meu e-book. Nós temos aí cuidar dos pensamentos, que é manter os pensamentos funcionais, no equilíbrio da razão com a emoção, porque tudo começa da nossa mente, principalmente a ansiedade, nós criamos contextos, né? Por que nós temos as reações físicas? Porque para a mente humana não existe distinção entre realidade e fantasia. Tudo que a gente coloca na mente, o corpo ele vai sentir, vai ter as reações, né? As emoções. Então, seguir esse espaço, atividade física,
ter momentos de lazer. O que ajuda muito, Gil, é o quê? É você fazer técnicas de respiração, relaxamento, meditação, auto-hipnose. Então, essas técnicas, assim, resolvem muito as dificuldades emocionais no momento, naquele instante. E para os familiares, eu recomendo, primeiramente, né, uma psicoeducação em relação a esses transtornos. As pessoas precisam conhecer o que é, os critérios diagnósticos, os sintomas, e a partir daí começarem a observar esses pacientes, esses familiares. Primeiramente, dar abertura a um diálogo, a uma empatia, sempre se colocar no lugar do outro, que é algo também muito importante. Conversar, ouvir e, se for o caso, encaminhar, passar algumas orientações, encaminhar para o psicólogo, para o psiquiatra, para a medicação. Pois é, interessante isso. Existem pessoas que estão mais propensas a sofrer com ansiedade e depressão? Ou esse é um mal que pode atingir qualquer um, assim, é meio que aleatório? Então, nós temos aí, né, duas referências, as referências genéticas e as referências ambientais. Muitos estudos, eles apresentam evidências genéticas. Por exemplo, se o pai ou a mãe tem aí uma tendência à depressão, à ansiedade, pode ser que o filho venha a ter também, tá? Mas a gente tem que lembrar que o aspecto ambiental, ele é muito vasto, ele é muito importante. Então, mesmo que nós tenhamos a predisposição genética, precisamos nos cuidar. Eu até encaro que, num grau ou outro, todo mundo é meio ansioso e até estressado, né? Num grau Não, ou outro. isso porque a ansiedade é uma emoção, né? Todo mundo tem ansiedade, e a ansiedade é saudável porque ela nos prepara para alguns momentos, mas nós temos um limite, um grau de normalidade. Passou desse limite, já pode gerar transtornos, né? Como a depressão. Às vezes a gente se sente triste, que é um sintoma, mas não chega a ser depressão. Entendido. Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Você que está acompanhando aí o nosso bate-papo nas redes sociais, aproveita esse tempinho aí para você absorver esses ensinamentos, né, que a Juliana está passando para gente. E aí pode e deve também nos passar um pouco da sua experiência, né, Isabelle Sena? Se você já viveu algum episódio aí de ansiedade, de depressão, de estresse e como você lidou com ele, a gente quer saber. É isso mesmo. Então conta pra gente, responde aí, você que está nos assistindo, responde aí nos comentários da nossa transmissão ao vivo, da nossa live. Se você está só nos ouvindo, responde pelo WhatsApp 999610104, 99610104. Diga o seu nome, o seu bairro, conta pra gente a sua história e, se possível, mande texto, não mande áudio, porque facilita, né? Pra gente ler aqui é melhor do que a gente ouvir, né? Filtrar as participações. De vez em quando aparece assim um pedido musical no meio do áudio, né? Então a gente tem que filtrar direitinho as participações. Então mande pra gente texto no WhatsApp ou comente aí na própria live. Muito bom, a gente vai para o intervalo rapidinho, te lembrando que está chegando Noite Gospel 2018, já é segunda-feira, né? Você dormiu, acordou, dormiu de novo, já é segunda-feira, já é Noite Gospel. E claro, você não pode ficar de fora. Gabriela Rocha, fenômeno, né? Vai estar com a gente cantando suas canções abençoadíssimas, né? Quantas parcerias tem Gabriela Rocha, né? Música com Preto no Branco, música com Fernandinho, música com um monte de gente. Gabriela Rocha é uma bênção. Também, pastor Cláudio Duarte vai estar ministrando para casais. Como é que tá seu relacionamento aí, né? O relacionamento da gente tá sempre bem, mas sempre pode melhorar alguma coisa ou outra em um grau ou outro, né? E é importante a gente estudar, ouvir também ministrações que podem abençoar a nossa vida conjugal, o nosso relacionamento. Então, você não pode ficar de fora. Além de Jonas Vilar, que vai tocar muito sertanejo lá pra galera. Também Wesley Dutra, que vem com aquela pitadinha de rock, né? A voz do Wesley, que é uma voz forte, né? E ele vai estar conosco também. E um momento infantil, aliás, um show infantil super bacana com o palhaço Leco Leco, que tem um ministério lindo. E como Deus tem abençoado vidas através do ministério do palhaço Leco Leco. Então você que é mãe, pai, pode levar os pequenininhos também, viu? Porque vai ser a noite da família no Parque de Exposições. Já já a gente volta, 104, a Rádio do Povo de Deus. Ingressos para a Noite Gospel, Livraria Nova Aliança, R$15. Ou na Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular,
R$15. Comprando 4, você ganha mais um de presente. Então, compra 4, leva 5 presente aí da 104 FM pra você, tá? Então, corre e adquira logo o seu. 104, a Rádio do Povo de Deus. Daqui a pouco a gente volta. De mulher pra mulher. Ótica Rocha 104, a Rádio do informa. Povo de Deus, você sempre em excelente companhia. Eu sou a Chiu Santos, ao lado da Isabelle Sena, comandando o nosso De Mulher pra Mulher. E hoje o tema é ansiedade, estresse e depressão, ou estresse, ansiedade e depressão, na ordem que você preferir aí, viu? A gente tá falando sobre como lidar com esses problemas, né, gente? Esses transtornos que mexem tanto com o nosso psicológico quanto com a parte física. A gente vai falar também daqui a pouquinho sobre como a atividade física pode ajudar a você que está vivendo episódios de ansiedade, de estresse ou de depressão. E também do ponto de vista cristão. Indo para a palavra, o que a palavra traz para a gente a respeito desses temas? Será que nós temos ali personagens bíblicos que já passaram por esses episódios, né? Assim como nós vivemos hoje aqui? Será? Será? Acho que sim, hein? Pastora Isabel vai trazer pra gente daqui a pouquinho aqui no nosso De Mulher para Mulher. No último bloco, a gente falou um pouquinho sobre o que é cada um. Qual a diferença entre ansiedade, estresse e depressão, né? A Juliana fez um panorama aí sobre cada um desses casos. As pessoas que às vezes estão um pouco mais propensas a lidar com um ou com o outro, né? E agora a gente vai entrar um pouquinho nas consequências mentais desses transtornos, que elas podem acabar provocando no seu organismo, no seu corpo, né? Juliana Maciel, que é psicóloga, coach de emagrecimento, hipnoterapeuta, faz de tudo, tá fazendo umas 3, 4 poses, então, enfim. Sei que tempo essa mulher tem pra vir aqui no De Mulher pra Mulher, mas ela veio, gente, tá aqui com a gente. Ju, então voltando aqui, quais as consequências mentais de se estar em um estado de ansiedade ou estresse persistente, né? Aquele que não é só um episódio que passa, aquele que tá sempre ali, aquela pessoa que vive ansiosa em um grau ou outro, ou que estoura com facilidade. Falou bu, a pessoa já sobe nas tamancas. É verdade, então. Nós temos que saber que, como eu falei inicialmente, o excesso, né, da ansiedade, do estresse, dos prejuízos funcionais, que é o quê? Que é a adaptação da pessoa ao dia a dia, no trabalho, alguns prejuízos que são ocasionados, isso pode gerar transtornos, que transtorno aí já vira, né, doença mesmo. Nós temos aí vários tipos de transtornos de ansiedade, como, por exemplo, a famosa síndrome do pânico ou transtorno do pânico, em que a pessoa ela tem uma sensação iminente de morte, acha mesmo que vai morrer, acha que está tendo uma parada cardíaca, alguma coisa assim do tipo, perde o ar, né? A respiração fica hiperventilante, ela não consegue respirar direito e ela quer sair daquele local. Nós temos também as famosas fobias, né, geradas pelo excesso aí da ansiedade, a claustrofobia, a agorafobia, aquele medo de ficar em local fechado, lugar que tenha muita gente. Nós temos aí principalmente o TAG, que é o quê? O transtorno de ansiedade generalizada. E para ser diagnosticado esse transtorno, a pessoa precisa estar com sintomas por no mínimo 6 meses, que são sintomas de ansiedades assim muito intensos. Todos os dias a pessoa ela precisa ter pensamentos em relação ao futuro, pensamentos aí distorcidos da realidade. Ela precisa ter também um cansaço físico, dores de cabeça e outros sintomas que perduram aí por 6 meses. E tudo isso, gente, mesmo a pessoa não tendo um diagnóstico aí de transtorno de ansiedade, depressão, um diagnóstico aí de estresse, mesmo ela tendo sintomas isolados, isso já pode interferir, né, no trabalho, na família, nas relações interpessoais, no próprio processo cognitivo. A pessoa ela tem aí falha na memória, né, os famosos esquecimentos aí, os apagões, porque a memória ela não vai conseguir armazenar aquele tanto de informação, vai ter que eliminar algumas, né, para deixar só as essenciais, só a pessoa acaba esquecendo. Então nós temos aí vários outros prejuízos também. Me identifiquei aqui, viu, com essas falhas de memória, esses apagões. Às vezes você só para buscar uma chave, aí você chega lá e deixa a carteira, aí na hora que você chega lá embaixo, você já tá sem carteira e sem chave. É uma loucura, né? Mas Exatamente. Faz parte aí, tem que lidar com isso. E se realmente está num grau que já passou do considerado normal, é importante procurar um profissional e trabalhar, né? Também essas questões aí que pode, assim como a Ju falou, ser algo um pouco mais profundo. Mas, e a depressão? Juliana, muitas pessoas confundem com um quadro de tristeza aguda e desânimo. É por aí mesmo? Ou a depressão é algo
a mais, assim, é diferente. Com certeza é algo a mais, porque a tristeza, assim como a ansiedade, é uma emoção comum. A gente acorda triste, né? Depois a gente dorme feliz. Então, assim, essa oscilação de humor é comum em todo mundo, né? E a depressão, ela não é somente o sintoma da tristeza profunda. Os sintomas precisam estar presentes por no mínimo 14 dias, quase todos os dias, na maior parte dos dias, acompanhados de outros sintomas, como eu falei no início, perda de interesse ou prazer, né? Dificuldades cognitivas, de atenção, concentração, agitação retardo psicomotor, vários outros sintomas, perda de apetite, aumento ou ganho de peso significativo, perda na libido, sensação de culpa e por aí vai. Lembrando, gente, que a depressão é algo tão sério, mas tão sério, que eu já atendi pacientes, por exemplo, que precisavam de familiares para dar até banho, não conseguiam sair da cama porque o corpo ele fica sem energia. O que acontece com a depressão? Depressão também é algo orgânico, né, que atinge o funcionamento e atividade cerebral. A gente tem a famosa ressonância magnética que compara o cérebro de uma pessoa com depressão e o cérebro de uma pessoa sem depressão. A atividade cerebral de uma pessoa com depressão é diferente. Por quê? Porque o cérebro não consegue produzir neurotransmissores, não consegue produzir dopamina, serotonina. Então, há esse prejuízo funcional. E as pessoas que não têm depressão, o cérebro é todo colorido, né? Cheio de neurotransmissor. Então, por isso, gente, que depressão não é frescura. Depressão não é falta de Deus. Depressão é uma doença. Assim como a gente pode ter aí câncer, aneurisma, problemas cardíacos, diabetes e várias outras doenças. Então, depressão é uma doença. E precisa ser tratada como tal, viu? Nada de ficar achando, não, tá ali, né? Só tem uma semana que não toma banho, tá ali no quarto ali, mas vai melhorar, daqui a pouco tá bem, né? Não é nada, não. É frescura desse menino, dessa menina aí. Ah, fez, mas é só para aparecer, né? Gente, por favor, fique atento, viu? Fique atento. Atento às crianças. Crianças também podem sofrer com quadros de depressão. Fique atento aos adolescentes. A fase da adolescência é uma fase muito complicada, né? Repleta de mudanças, em que você tem que dar um salto ali de uma infância em que todo mundo fazia tudo para você, para uma vida adulta em que você tem que se virar e dar conta das suas coisas. Você tem que escolher uma carreira, ali aos 16 anos, você já tem que saber o que você vai fazer da sua vida, você já tem que estar procurando um emprego, você tem que conseguir auxiliar isso tudo, já tem que estar à procura de um casamento também, né? Porque você já tá ficando velho, né? Essas são as coisas que a gente ouve, né? E não é por aí. Então, fique atento aos idosos, pessoas que passam ali daquela fase da vida adulta em que elas faziam tudo por si, né? E pelas outras pessoas, e do nada elas se encontram, às vezes, num estágio da vida em que ela precisa ser cuidada. Faz parte de todo um processo de desenvolvimento, mas precisa de atenção. Até nós, mulheres mesmo, né? Que vivemos ali na nossa correria louca de cuidar de todo mundo. E aí chega o dia que você fala assim, poxa, e aí? Ninguém cuida de mim, né? É necessário prestar atenção. O marido também, todo mundo está sujeito a viver um quadro de depressão. O seu líder espiritual também pode passar por um episódio desse. Então, fiquem atentos às pessoas que estão ao nosso redor. Essas últimas semanas, eu comecei a prestar atenção em algumas coisas. Existem pessoas que, de fato, se preocupam com você. E existem pessoas que dizem que se preocupam, mas que não se preocupam com você, né? Que, na verdade, assim, não tá nem aí com a situação que você tá vivendo, não tá nem aí com o que você tá passando. Então, não seja esse segundo tipo de pessoa, né? Você tem pessoas que realmente são importantes na sua vida, que você possa observar como elas estão. A saúde emocional delas é muito importante, né, Ju? Mas muitas pessoas portadoras de depressão não reconhecem os sintomas da doença, né? Acontece muita pessoa tá num quadro depressivo, mas ela mesmo não sabe se está ou como é isso. Que dica você dá aí aos familiares para ajudar a identificar o comportamento de uma pessoa deprimida ou em estado de depressão? Primeiramente, é conhecer, né, os critérios diagnósticos da depressão e manter uma escuta ativa, uma observação assim super ativa também, observar os comportamentos, né? Realmente chegar junto, conversar, abrir espaço para o diálogo, né? Dentre outras coisas, como o encaminhamento para o psicólogo ou para o psiquiatra. Isabelle Sena?
Tem uma pergunta que, oi, Bandi, eu não quero me identificar, né? Vai bem também dentro do que a Chu acabou de perguntar. Como saber o que eu tô sentindo? Tenho um bebê de 1 ano. Depois que voltei a trabalhar, sinto uma pressão muito grande, como se eu não fosse dar conta de trabalhar fora, cuidar da casa, do filho, do marido. Constantemente sinto vontade de chorar e sinto que não tenho vivido para mim. Isso apenas um estresse ou posso estar iniciando uma depressão? E aí eu entro que tem também o pós-parto, né? Isso, tem a também depressão esse pós-parto, né? Tem esse estresse. Então, primeiramente, né, você precisa estar observando os seus sintomas, anotando os seus sintomas e procurando um profissional para te ajudar. Porque muitas vezes nós não conseguimos nem identificar quais realmente são as nossas emoções. Então, a melhor orientação é buscar ajuda profissional. Porque com a ajuda profissional, com exames clínicos, né, o profissional ele vai entender o que está acontecendo, te passar maneiras preventivas de tratamento. Mas, inicialmente falando, você pode seguir os passos para uma boa qualidade de vida. Você pode seguir os passos aí para o enfrentamento do estresse, depressão, ansiedade. E todos esses sintomas que você citou são sintomas, sim, de estresse, sintomas de depressão, sintomas de ansiedade. Mas para realmente saber se você se enquadra nos critérios diagnósticos, você precisa procurar uma ajuda. Pois é, essa questão do pós-parto, o bebezinho ali de 1 ano, quem é mãe sabe, e provavelmente já passou por um determinado ponto, que você entra dentro do quarto ou entra no banheiro e começa a chorar descontroladamente. A criança chora e você chora junto com ela. Porque é aquela coisa assim, meu Deus, o que eu vou fazer com esse menino agora? E agora, José? O que eu faço com essa criança? Eu vivi momentos assim também, né? De entrar assim dentro do quarto e falar assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que me ajudou muito, e eu não sei se é o caso dessa nossa ouvinte, é ter um suporte. Eu tinha toda uma base por trás de mim, eu tinha alicerces muito fortes. Então, a minha mãe, em todo o tempo ali, minha mãe ficou comigo quase... Meu marido foi deslocado para uma outra cidade, então eu fiquei muito tempo com a minha mãe. Minha mãe ficou comigo quase 2 anos. Então, aquele tempo ali de não saber direito ser mãe, de estar aprendendo com o processo, eu tinha uma expert no assunto ali para me dar um apoio, um suporte. Ela falava assim, é assim mesmo, fica tranquila, você não precisa saber de tudo, a gente vai aprendendo aos poucos, o que você precisar eu tô aqui. Meu marido também, super atencioso, calma, amor, vai dar tudo certo, calma, a gente vai conseguir, calma, é o primeiro filho, é assim mesmo. Então, assim, ter aquele apoio da família, aquele apoio das pessoas que estão mais próximas, ajudou demais. E também tirar aquele peso, aquela obrigação de que a gente tem que ser perfeita. Exatamente. Você não é uma Barbie, sabe? Você não foi feita, você não vem numa caixa, você não tem um manual de instruções, você não é perfeita. Você pode ser uma mulher incrível, uma super mulher, mas você não é perfeita. Então, não precisa cobrar essa perfeição em tudo. Porque quando a gente tira essa cobrança de ser perfeita no ambiente de trabalho, eu tenho que ser perfeita, profissional exemplar, eu não posso fazer nada ali que deponha contra isso. Na minha casa tem que estar sempre impecável, não pode ter um fio de cabelo no chão. Meus meninos sempre muito bem arrumados, muito bem penteados, muito bem escovados, muito bem alimentados. Eu tenho que estar linda em cima de um salto 15, de 6 horas da manhã até meia-noite. Não existe isso, gente. Em um grau ou outro, uma coisa ou outra, vai ficar em um dia ou outro pendente. E tirar essa cobrança, esse excesso de, eu tenho que ser assim, perfeitinha mesmo, isso ajuda a gente a quebrar um pouco essa pressão toda e aprender a lidar com isso. Principalmente o início da maternidade, que é muito complicado, porque você está aprendendo a ser mãe. Eu vejo a maternidade assim, você tem ali os 9 meses de espera, em que você já sente, né, o bebê e tudo mais, já se sente mãe, mas você vira mãe mesmo depois que ele nasce, né? Começa a chorar de madrugada, de manhã, o menino tem fome, tem sede, né? Quer mamar, enfim, passa mal. E é ali que você vai descobrir o que é ser mãe, e é um processo contínuo. Meu filho hoje vai fazer 9 anos, né? Mês que vem, Luiz faz 9 anos, e eu ainda tô no processo de aprender a ser mãe, né? Então, acho que essa questão da pressão que a gente coloca na gente também influencia muito, né? Nessa ansiedade, na depressão e até mesmo no estresse que a gente sente. Com certeza. Mas o quadro de depressão, Ju, muitas vezes ele evolui a tal ponto que pode chegar à prática do suicídio, né? Que é quando a pessoa atenta contra a própria vida. Como identificar se essa pessoa que está ali na minha casa está vivendo um quadro de depressão, ela
tem tendências suicidas. Como eu posso identificar isso? Então, antes dessa identificação, a gente precisa desconstruir, né, o que foi implantado aí na sociedade, de quem muito fala, pouco faz. Gente, não acreditem nisso. Estudos recentes mostram que as pessoas que suicidam, elas avisam com antecedência. Muitas vezes não avisam só através de palavras, através de cartas de despedida, né, as famosas cartas, mas avisam através de gestos, de olhares, de comportamentos. Então, a gente precisa ficar atento. A primeira coisa é perceber se essa pessoa está se isolando, né? O isolamento já é um indício aí da depressão. Se essa pessoa, às vezes, está num lugar, quer ir embora, se tem comorbidade com pânico, ou ansiedade, ou até mesmo a irritabilidade, o estresse. E os familiares precisam ter uma escuta ativa, precisam conversar, precisam estar, igual você falou, está apoiando, está dando esse suporte, está orientando, está encaminhando para profissionais. A gente precisa perceber também se há automutilações, porque muitas pessoas com tendência ao suicídio, elas se cortam para aliviar a dor. E o que acontece? Nós precisamos ter, primeiramente, essa conscientização, entender melhor sobre o suicídio, não achar uma frescura. Uma coisa super interessante, gente, talvez as pessoas não saibam disso, mas até mesmo picos de muita alegria podem depois levar ao suicídio. Por quê? Muitas pessoas têm transtorno bipolar. Transtorno bipolar também, né, é um transtorno mental em que a pessoa ela fica em dois polos, na mania, na euforia, podendo até alucinar, ter delírios, alucinações num quadro, né, de mania plena e mais grave. E depois de passar por esse quadro, mais ou menos 2 semanas ou 1 semana, ela desenvolve aí depressão. Então, às vezes, a pessoa está muito feliz, muito para cima. As pessoas, nossa, você está ótima. Aí, do nada, no outro dia, ela vem ao suicídio. Então, a gente precisa tomar cuidado com esses picos de alegria também. Sim. É o que alguns antigos, né, até falam quando a gente... Muitas vezes a gente tem aquela crise de riso, né? Começa a rir, e a pessoa fala, olha, cuidado, porque quem muito ri pode chorar. Né? Às vezes tem até a ver com isso. Com né? certeza, porque muitas vezes, né, o ser humano, ele procura a todo momento se defender, aliviar suas dores, né? São mecanismos de defesa também. Então, o que acontece? Muitas vezes nós rimos de uma situação para que aliviar o sofrimento. Rir de nervoso. De nervoso, entendeu? Por exemplo, rompimentos de relacionamento, para você mascarar a tristeza, você começa a ter raiva da pessoa. Aí você começa a pensar em tudo de ruim que ela fez com você, só para você não se sentir triste, porque para o ser humano, muitas vezes é melhor ter raiva do que se sentir triste. É verdade. Ou vai lá e desconta, né? A famosa revanche, né? Vai lá e faz igual, que não é legal, porque você sofre 2 vezes. Você sofre pela pessoa ter te deixado, a forma como foi, e sofre depois que você está tentando fazer a mesma coisa, e aquilo ali traz um sofrimento, às vezes, muito maior, né? Com certeza. Então, é melhor sentar, chorar um pouquinho, depois levanta a cabeça e segue a vida. Mas é importante viver o luto, porque é tão difícil viver o luto e esses momentos de tristeza. A gente, às vezes, acha... Vem aquela coisa, né? Eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte. Exatamente. Porque o ser humano, ele não gosta de perder. A gente só gosta de ganhar. Então, quando a gente perde alguma coisa, a gente devolve, né? Eu sempre costumo dizer, a gente devolve, a gente não perde, porque não é nosso. Então, quando a gente devolve uma pessoa, nós sentimos essa falta e a gente quer ganhar, a gente não quer perder. Então, a gente precisa aceitar essas questões, nós precisamos trabalhar com o nosso emocional. E a questão do luto, a gente tem que viver o luto. O luto possui aí 5 fases. Uma dessas fases é a depressão. Né? Não diagnóstico de depressão, mas sintomas depressivos. Então, a pessoa precisa chorar. Ela precisa colocar para fora, externar, ou através do choro, ou através de escrever cartas, alguma coisa nesse sentido. Então, ela precisa viver o luto, não fugir. Quanto mais a gente foge, mais a gente sofre. Então, é melhor enfrentar de uma vez do que, né, desenvolver essa fuga. E uma coisa muito interessante, gente, que eu queria até passar para vocês podem compartilhar também, é a questão do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um centro presente em vários estados do país. Pessoas voluntárias que estão ali para te escutar, para te ouvir, não fazem terapia, né, orientação, essas coisas não. Só mesmo é um centro de escuta e qualquer pessoa pode ligar. Pessoas principalmente que têm ideação suicida, né, ou pessoas que têm problemas emocionais querem desabafar. Então, vocês podem estar ligando aí para o 188. É gratuita a ligação e a partir de julho está disponível aí as ligações para todos os estados do Brasil, tá, gente? Então, se vocês souberem de alguém
que urgente ali esteja passando por um problema emocional, muitas vezes de madrugada, né? Você talvez não queira incomodar o médico, o psicólogo, o psiquiatra 3 horas da manhã. Lembrando que pode, viu, gente? Se vocês quiserem ligar para mim 2 horas, eu fico de plantão, porque a minha prioridade também são os meus pacientes. Mas, enfim, naquele desespero, liga para 188. 188, gostei. Valadares tem o CVV, né? Sim, tem. Valadares tem um centro, muito bacana. Vamos pro intervalo, daqui a pouco eu volto. E aí a Ju vai falar pra gente sobre o livro, né? Ansiedade, depressão e estresse. 10 passos para vencer os males do século. Nome grande, né? Mas eu vou decorar, gente, até o final. Vamos pro bloco, daqui a pouco eu volto. 104, a Rádio do Povo de Deus. Você sempre em excelente companhia. Hoje de Mulher para Mulher ao vivo. E amanhã, reprise a partir das amanhã, 1h da tarde. Já ia falar 9 horas da manhã. 1h da tarde, tá bom? Tem reprise do nosso programa. Tá chegando segunda-feira, Noite Gospel. Garanta já o seu ingresso, Livraria Nova Aliança, Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular. R$15 apenas. E vai ser uma bênção. 104 FM, você sempre em excelente companhia na número 1, a rádio hoje mais aqui nos nossos estúdios, Juliana Maciel, ela que é psicóloga e hipnoterapeuta. Acabou de lançar um livro, né? Ansiedade, depressão e estresse, ansiedade e depressão, os 10 passos para vencer os males do século. E a gente está falando exatamente sobre esse assunto hoje. Ju, mas me conta aí, fala um pouquinho do seu livro. Então, o meu livro primeiramente, ele foi lançado aí como e-book, que é um livro digital, tá, gente? Inclusive, quem quiser é só entrar em contato comigo, depois estarei passando os meus contatos. É um livro que tem como principal objetivo promover a conscientização entre as pessoas sobre o enfrentamento dos males do século, do estresse, da ansiedade, da depressão. É um manual, gente, prático. É um livro de 107 páginas em que eu ensino várias técnicas da psicologia, da terapia cognitivo-comportamental, da hipnose, viu, gente? Com auto-hipnose, com técnicas de coaching e outras técnicas também para esse enfrentamento. Então, é um livro que você, né, precisa estar com ele, assim, 24 horas. Verdade. Qualquer dúvida, você pode ali estar consultando. Tem a parte teórica também, que explica os critérios diagnósticos dos transtornos. Então, assim, é um livro também que no final, gente, tem depoimentos de ex-pacientes que participaram também dos meus grupos. Lembrando que eu também sou facilitadora e hipnoterapeuta e psicoterapeuta também de grupos. Realizo um grupo muito bacana, que é o Workshop Saúde Emocional, Vencendo o Estresse, Ansiedade e Depressão, que inclusive vai ser amanhã. E eu tenho uma vaga. Nossa. Beleza? Tem uma vaga para o workshop. Quem quiser pode estar entrando em contato. Então, tem esses depoimentos. Tem também dicas de livros, filmes, para vocês estarem assistindo e lendo. E, além do mais, nós temos aí no e-book outros passos. Não só os 10 passos, mas outros passos também. Vocês podem conferir lá. Bacana. E de onde surgiu a ideia aí de criar um e-book sobre o tema? Ju anda estudando tanto, gente, que eu acho que ela falou assim, o que eu vou fazer com tanto conhecimento acumulado? Eu tenho que pôr em algum lugar. Aí eu vou fazer um livro. Então, por aí. Na verdade, né, essa ideia de produzir um livro é desde quando eu nasci, desde quando eu me entendo por gente. Porque eu sempre gostei de ajudar as pessoas, eu sempre gostei, assim, de vivenciar esse relacionamento interpessoal, de estar auxiliando nos processos mentais, comportamentais das pessoas, desde criança, né? Eu também sou cantora, compositora, sempre gostei de escrever. Já ia falar isso, gente, que além de tudo ela canta ainda, compõe. Eu tenho um CD. Tem um CD, tem uma banda, né? Você canta na banda, então, hein? eu tenho uma banda, né? Tem ministério na igreja. Ministério, tá Isso, vendo? banda de casamento, né? Também loucura. canto em casamentos, quando me contratam. E esse CD tá disponível, gente, no YouTube, no meu Facebook também. É só vocês procurarem Juliana Maciel, cantora e compositora. São 12 faixas da minha autoria. Lembrando que eu tenho mais de 50 músicas aí da minha autoria, né? Mas gravadas eu tenho 15. Nesse CD tem 12 músicas. Mas, enfim, essa ideia surgiu, então, desde criança. Eu sempre gostei dessa área, né? Da psicologia. Também passei por muitas especializações, muitos estudos, até chegar até aqui. E desde quando eu comecei nessa prática clínica mesmo da psicologia, eu senti a necessidade de produzir um e-book, um guia prático para essas pessoas. Não só para os meus pacientes, mas para também todas as pessoas, na verdade, do mundo. Porque meu livro, meu e-book está à venda aí pelo Amazon. Vocês podem entrar também pelo site da Amazon para estarem adquirindo. Então, assim, o mundo todo hoje, né, tá comprando. Eu comecei agora, né, já estou fazendo muitas
muitas vendas, né? Também, que bom. Que bom. E, Chil, é o seguinte, eu gostaria de cantar agora, aproveitando essa oportunidade, a paródia Saúde Emocional da minha autoria, né? Da música O Sol, da banda Jota Quest, aquela música Ei, dor, eu não te escuto mais. E eu, então... Eu, então, fiz uma paródia, né? Porque paródia é muito bacana. As pessoas, elas interiorizam isso, né? E acaba modificando até o comportamento por causa dessas músicas. Então, bora lá, Ju, e depois você passa os seus contatos também. Aliás, já passa os contatos e depois canta aí a paródia. Gente, vamos lá, para finalizar, né? Vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp DDD 33 99945 8936 99945 8936. Vocês podem também estar me procurando na minha sala, no meu consultório. Eu tenho um consultório de psicologia na rua Barão do Rio Branco, no edifício Rio Branco, sala 108. Vocês podem estar indo lá, entrando em contato comigo para a gente poder estar fazendo um agendamento. Também, gente, sou coach de emagrecimento, tá? Realizo, além do processo de terapia cognitivo-comportamental para o emagrecimento, processo de hipnose. Realizo também o coaching, então vocês podem estar contando comigo, lembrando que eu encaminho também para uma avaliação com nutricionista, com nutrólogo e acompanhamento, porque é importante ter essa equipe disciplinar, né, Chico? Já viu que ela faz tudo, né, gente? A Juliana é 1001 utilidades. Bom brilho, Juliana. Vamos lá pra paródia, então, amiga. Então vamos lá, solta paródia, essa voz. Saúde emocional. Estresse, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. A nada e ansiedade, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Depressão, e depressão, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, para a saúde emocional, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, para a saúde emocional, é pra lá que eu vou. Uau! Parabéns, Ju! Ju canta muito bem, viu? Épocas de faculdade, ela levava um violão, gente, que era um negócio, viu? Fui da sala da Chil, viu, gente? Começou jornalismo comigo lá, e a gente cantava muito, né? Eu não, né? Eu só ouvia ela cantar, né? Ela cantava e eu ficava lá batendo palma. Eu tenho um sangue de jornalista também, viu, galera? Verdade, tudo um pouco. Ju, obrigada, foi um prazer receber você. As portas estão sempre abertas, escancaradas, viu? Você sabe que você é de casa e que eu gosto muito de você, você sabe disso. Eu também. Tá? Então, muito obrigada, foi um prazer receber você aqui e espero que você volte muito em breve. Tá, Joia? Um prazer foi todo meu, Chil. E eu falo pra todo mundo, gente, façam um bom dia. Eu não costumo falar tenham um bom dia, porque a gente precisa fazer o nosso dia. Independente de como o dia venha, como o dia nasça, nós precisamos sempre estar fazendo aí um bom dia. Então, façam um bom dia, tá? Lembrando que eu tenho uma vaga para o meu workshop, que é amanhã, de 8 às 18 horas, no meu consultório de psicologia. É só estar entrando em contato comigo, viu, gente? Um abraço, fiquem com Deus. Ju, beijo, beijo, beijo. Gente, papo sempre bom, né? Eu adoro conversar com psicólogo, mas esses tornam os meus tempos, assim, de uma forma, assim, sobrenatural. Muito perdoa, Ju, por ele. A gente fala assim, não, é uma entrevista de 20 minutinhos só. Você vira uma hora. Vira uma hora. Vamos que vamos. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui na 104, a Rádio do Povo de Deus. Vai ser sempre em excelente companhia. 104, o tempo todo.